A Alfândega Imaterial é o centro do património cultural e material do Rio Minho transfronteiriço. O lugar onde se recolhem e divulgam os conhecimentos, saberes e tradições herdados e transmitidos de geração em geração até à atualidade. As festas, os ofícios, as danças, as lendas, os rituais fazem parte do nosso património cultural, da nossa identidade e da nossa memória coletiva. Por isso, devem ser catalogados, estudados e projetados no futuro. Este é o edifício da antiga alfândega, o lugar a partir de onde se vigiava o tráfico internacional de pessoas e mercadorias entre a Galiza, a norte, e Portugal, a sul. No meio, o rio Minho desenha a fronteira no seu caminho rumo ao oceano. E sobre ele, a velha ponte internacional, que simboliza, na sua materialidade, o diálogo histórico entre os dois lados do rio, com a Catedral de Tui numa margem e a Fortaleza de Valença na outra. Lugar de passagem e agora também lugar de encontro e celebração do património comum galego-português. Porque aqui, no troço mais largo do rio, as comunidades locais conservam diversas formas de cultura e material partilhado, total ou parcialmente, pela população galega e portuguesa. O rio, mais que separar, parece funcionar como elemento agregador, marcando as vidas e os costumes das comunidades entre as quais vai passando. Estes elementos do património cultural e material podem classificar-se em 5 âmbitos: tradições e expressão orais ou literárias, como as lendas que se contam sobre o Rei Sol ou as feiticeiras de Arbo e Melgaço, a gíria dos cesteiros ou expressões musicais como as janeiras ou os cantares ao desafio. A cultura marítima e fluvial, em que os elementos patrimoniais estão relacionados com as diversas artes de pesca de peixe e marisco gerados pelo particular ecossistema marítimo e fluvial no troço final do rio Minho. Conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo. A tradição dos curros, devido à presença dos cavalos selvagens nas serras, ou a desfolhada do milho, um tipo de cultivo comum a todo o território. Usos sociais, rituais e atos festivos. São as romarias, os entrudos e os jogos tradicionais. São as danças brancas, os clamores, as trovoadas ou os Zé Pereiras. A celebração converte-se no lugar da expressão e representação cultural. Saberes e técnicas tradicionais no processo de aquisição ou transformação de recursos. São os velhos ofícios e artes de elaborar tapetes florais, telha, cera ou lenços dos namorados. Estes conhecimentos são constantemente recriados pelas comunidades e grupos que os põem em prática. E apesar da fragilidade e vulnerabilidade deste património material, é um importante fator na manutenção da diversidade cultural face à globalização, contribuindo para o diálogo intercultural e promovendo o respeito relativamente a outros modos de cultura e de vida. A Alfândega Imaterial promove a transmissão geracional do nosso património cultural e material, porque a nossa diferença nos torna únicos e, ao mesmo tempo, nos une numa comunidade transfronteiriça. Somos o troço raiano mais dinâmico e povoado entre Espanha e Portugal, e o nosso património cultural e material partilhado é a prova de que esta cooperação transfronteiriça já vem de longe. O âmbito geográfico do projeto é constituído por 16 concelhos galegos da província de Pontevedra e 10 municípios portugueses da sub-região do Alto Minho. A Alfândega Imaterial é uma iniciativa do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho.